Oi, pessoal, tudo bom? Vamos começar um tópico novo, né? Uma disciplina nova aqui dentro do Mediotech, que é a disciplina de banco de dados, que é uma disciplina bem interessante, por sinal, né? E que vai ser algo que vai ser bem. Vocês vão gostar demais de trabalhar com banco de dados, apesar de que nós temos que ter um cuidado muito grande quando nós tratamos de banco de dados com relação à forma como a gente recupera esses dados e faz a visualização deles, né? E é esse que é o nosso principal objetivo na disciplina, né? Nós vamos trabalhar agora, começar com o nosso tópico 1, que é definir conceitos básicos de banco de dados, identificar os problemas relativos à tecnologia da informação que induziram ao desenvolvimento de sistemas gerenciadores de banco de dados, que são chamados SGBDs, enumerar os principais objetivos da tecnologia de banco de dados e classificar os diferentes tipos de usuários de banco de dados. Perfeito? Vamos lá começar o nosso tópico 1. Bom, vamos começar trabalhando com os conceitos de banco de dados, certo? Tudo isso, quando a gente fala de dados, gente, dessa questão de dados, podemos ver que a origem disso é bem antiga, né? Então ele surgiu principalmente, né, a gente pode ver alguns indícios lá na era da caverna, por exemplo, né, onde nós tínhamos a produção de sinais, de signos, né, o desenvolvimento da escrita se deu a partir de uma relação de dados, né, para poder se comunicar. Isso já é algo muito importante como indício do surgimento, né, dos dados. A partir daí, os dados se tornaram extremamente importantes. Principalmente quando a gente fala de dados, gente, eu não estou falando só de sistema, de gerenciamento de banco de dados, de extrair de um software, não. Né? Nós temos informação, dados provenientes, por exemplo, de formulários, né? Papéis especificamente, né? E aí, a partir daí, os dados começaram a se tornar muito importantes, né? Para quê, principalmente? Para o gerenciamento de informações, para saber, por exemplo, estoque, para saber se eu tenho aquele produto ainda, se eu posso vender um produto que eu só tenho ou não. Recurso humano, quanto a pessoa ganhou, o histórico da folha de pagamento dela, né? De sua matriz funcional, de dados financeiros, enfim. Os dados acabaram se tornando extremamente importantes, né? E hoje nós temos uma pulverização de dados e que essa pulverização de dados acaba entrando numa duplicação de dados. Por exemplo, no mesmo ambiente de trabalho, vocês podem ter o cadastro de vocês, de fornecedores, de cadastro de vocês, de pessoa física, escrita de uma maneira, em um local, e num outro setor diferente que pediu aquela informação para vocês também, de uma outra forma. Acaba tendo que informações pulverizadas, duplicadas, e a falha se torna constante. Aonde é que atualiza? É em um, é no outro? Onde vai ser feita a atualização daqueles dados? Bom, importante nós conhecermos o que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, qual a importância disso, né? Primeiro, o sistema de gerenciamento de banco de dados surgiram para evitar redundância e inconsistência de dados, aquilo que nós comentamos no slide anterior, né? Então, quanto menos redundantes os dados forem, menos inconsistentes eles forem, melhor. E o sistema de gerenciamento de banco de dados, eles conseguem manter isso, né? Dificuldade no acesso aos dados, isolamento de dados, anomalia de acesso concorrente, problema de segurança. Vamos tratar um pouco de cada um desses aí. E problema de integridade. Então vamos lá. Redundância e inconsistência de dados. Os dados distintos, eles podem ser duplicados. Nós temos que evitar isso. Porque se nós evitarmos isso, nós poderemos ter dados mais consistentes, as informações estarem mais consistentes e evitar essa redundância. Ou seja, o que é essa redundância? Ter vários dados, né, duplicados, triplicados, quadruplicados dentro de um mesmo ambiente. Na dificuldade de acesso aos dados, os dados são espalhados em arquivos isolados e não apresentam as facilidades de acesso ao processamento.
Eu preciso ter acesso àquela informação, eu preciso da informação do Márcio. Cadê o Márcio? Qual é o dado do Márcio? Qual é o CPF do Márcio? Eu tenho que ir diretamente aonde está armazenado esse dado. E eu não posso ter dificuldade de acesso a ele. Tá? Isolamento de dados. O que é isso? São aqueles dados espalhados em diferentes arquivos e que acabam sendo difíceis de serem recuperados, porque eles estão isolados em algum momento e eu não consigo recuperar para fazer uma análise, para fazer uma recuperação ou até mesmo prestação de uma informação. Anomalia de acesso concorrente. Ou seja, número sistema de informação permite que múltiplos usuários acessem e atualizem dados simultaneamente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. E o sistema de gerenciamento de dados de banco de dados, ele permite que esses acessos concorrentes eles não sejam impactantes para que dados, o dado no momento certo no qual ele foi feita a atualização dele, seja possível ser recuperada aquela atualização correta. Correto? Problema de segurança. O acesso a determinados dados deve ser restrito para alguns usuários do sistema de informações. Nem todo mundo pode ter acesso a todos os dados. E eles têm que ser restritos, né? Em algum momento ele vai ter que ser restrito. Por exemplo, dados de uma conta corrente. Quem que tem acesso a isso? Quem pode ter acesso? Além do usuário, o dono da conta corrente, né? Problema de integridade, restrições de consistência impostas aos dados armazenados. Às vezes, nós temos algumas restrições para poder ter acesso a esses dados para que eles se tornem o que a gente chama de íntegro, né? E não posso perder essa integridade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho lá um conjunto de bens dentro de uma empresa. Vamos supor que eu tenho um tipo de bem lá, por exemplo, cadeira. Eu apaguei a cadeira. Todas as cadeiras que tiverem associadas a esse bem, eles não podem ficar isolados sem ter um tipo de bem associado a ele. Porque senão, como é que eu vou conseguir recuperar essas informações? Eles vão acabar ficando dados isolados e dificultando o acesso a eles. Bom, qual é o objetivo de banco de dados, então, gente? É fornecer interfaces amigáveis e padronizada para o armazenamento e acesso aos dados, né? Assegurar a privacidade dos dados através de medidas de segurança. Olha lá. Então, nós temos, então, mecanismo de segurança dentro dos sistemas gerenciadores de banco de dados. Administrar acessos concorrentes aos dados, permitindo que diferentes usuários compartilhem a mesma coleção. Perfeito. Então, eu posso ter acesso concorrente a esses dados, ao compartilhamento deles e também à segurança de que, se houver uma atualização, irá ser visualizada a alteração correta. Prover mecanismo de recuperação de dados em caso de eventuais paradas e falhas do sistema. Então, parou o sistema, eu tenho como recuperar esses dados. Os dados eles são persistentes, estão armazenados e são possíveis de serem recuperados. Tá? A gente, quando trata de um assunto novo, a gente normalmente trata de uma definição do conceito, né? Então, banco de dados, gente, o conceito de sistema de gerenciamento de banco de dados está no livro lá do Silber Charts, um livro muito bom, por sinal. Ele diz o seguinte, que um sistema de gerenciamento de banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados em um conjunto de programas para acessá-los. Preste bem atenção, olha, o sistema de gerenciamento de banco de dados é uma coleção de dados interrelacionados, ou seja, os dados estão relacionados em um conjunto de programas que permitem acessar esses dados. Tá? E aí nós temos vários tipos de usuários que podem utilizar um banco de dados. Nós temos aquele usuário leigo, aquele usuário que não tem formação de tecnologia, ou não conhece tecnologia. E qual é o interesse dele? É consumir o dado, consumir os dados. Eu vou evitar de falar informação, porque esse é um outro conceito. Tá? Mas vamos lá, ele quer consumir os dados. Então ele é um usuário que ele apenas está ali com o interesse de fazer, né, o consumo dos dados que estão armazenados e persistentes. O usuário avançado é aquele usuário que já consegue, além de consultar esses dados, ele consegue também manipular esses dados, manipular no que eu digo, não é no sentido de alterar por uma questão ruim, não, manipular, que eu estou dizendo, é que ele possa fazer consultas,
mais avançadas, relacionando esses dados e produzindo informação. Os programadores de aplicações são aqueles que têm o interesse de desenvolver, é o caso de vocês, de desenvolver os seus programas que acessem esses dados que estão armazenados dentro de um aplicativo. Tá? Então, para isso, eles precisam acessar um banco de dados. Analista de sistemas é o cidadão que vai analisar quais são a estrutura necessária de dados para que haja o armazenamento desses dados dentro de um determinado cenário de um sistema. Tá? O administrador de banco de dados é o cidadão que está preocupado que esses dados estejam sempre íntegros, que seja sempre possível recuperar esses dados, que haja uma disponibilização deles, ou seja, é o cidadão que está por trás das ferramentas de sistemas de gerenciamento de banco de dados, fazendo a administração delas. Ok? Então, qual é a importância do projeto de software? Né? Qual a importância, dos bancos de dados? Vamos lá, desculpa, aqui o texto está errado, tá? Então, a importância dos bancos de dados, tá bom? Bom, atribuição do administrador de banco de dados, quais são? A atribuição de permissão de acesso adequada a cada usuário, a geração de cópia de segurança backups como contingência contra falhas. Prestem bem atenção. É ele que está preocupado sempre em fazer o backup, o administrador de banco de dados. Os senhores, com esta formação que vocês têm, podem um dia evoluir para ser um administrador de banco de dados, quem sabe? Então, vocês que vão estar preocupados com a questão da segurança, do backup, para poder fazer o restore, que a gente chama, que é a restauração deles. O monitoramento do ambiente como forma de assegurar a disponibilidade do banco de dados pelo maior tempo possível. Ou seja, o banco de dados, gente, é algo que tem que estar sempre disponível. Então, o administrador de banco de dados, ele tem que garantir isso, que esses dados estarão sempre disponíveis. Este é o papel dele, do administrador de banco de dados. A otimização de recursos de infraestrutura, disco, memória, processador, isso tudo acaba um dia, né? A gente sabe que disco, por exemplo, quem tem seu computador pessoal aí, sabe que uma hora o disco é um problema, porque ele acaba o espaço dele, né? Num banco de dados não pode acabar, então tem que estar sempre dispondo desse recurso de memória, de processador, para que tu possa ter o que nós chamamos de um desempenho satisfatório, correto? E o suporte à equipe de desenvolvimento, que seja analista e programadores. Os DBAs, eles provêm esse suporte. Beleza, gente? Bom, isso aqui é alguns exemplos de organização de dados, né? Modelo de banco de dados. Esse aqui é o modelo em rede, tá? Vocês podem ver que este modelo ele está associado a vocês terem informações, como está o caso aqui, com o nome Reinaldo Antunes, da cidade de Vitória, do sexo masculino, Marcela Souto, da Vitória, sexo feminino, André Marques, de Colatina, sexo masculino, e eu estou construindo uma rede de informações que estão atreladas àquele dado, por exemplo. Este aqui está associado a essa informação aqui, que é o número 10,45, o saldo 945,60, de uma conta. Então só tem essa. A Marcela Souto já tem essa e essa, que também é do André Marques. Então já chego à conclusão que isso aqui deve ser uma conta conjunta, que também tem essa conta aqui. Perfeito? Esse é o modelo em rede. Modelo hierárquico, gente, a organização é feita de maneira que, opa, desculpa, passei aqui, de maneira que eu tenho as informações, tá? E nestas informações aqui, eu coloco dentro de uma hierarquia quais são os dados correspondentes a cada uma delas. Por exemplo, do Reinaldo, é esse dado bem aqui. Da Marcela Souto, tu tem esses dois dados aqui. E do André Marques, tu tens esse dado aqui. E tu tens esse outro dado bem aqui. Perfeito?
Vejam que esse e esse são os mesmos, tá? E agora vamos para o modelo que é o modelo que nós vamos estudar bastante aqui, que é o modelo relacional. O que é o modelo relacional? É vocês terem várias estruturas chamadas de tabelas, correto? E nessas estruturas em formato de tabela, o que vai acontecer? Veja aqui, nós temos o cliente, certo? Uma tabela de clientes, onde eu tenho o nome deles, a cidade e o sexo, né? Aqui são as colunas da tabela. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma outra informação, que seria a informação da conta. Opa, desculpa. Isso aqui é de uma outra informação, que seria a informação de filme, tá? Isso aqui é um outro dado. Deixa eu passar para cá. Ó. E neste aqui nós temos o código do gênero associado a ele, está relacionado a ele. Ou seja, existe uma parte de uma informação numa tabela e a outra parte da informação em uma outra tabela. Então, esse cara aqui, FIC, é ficção. Então, este número aqui, este filme aqui, está relacionado, né, com esta outra tabela. Olha aqui, código do gênero, tá? Com o tipo de ficção, esse é filme de ficção. Esse cara aqui já é outro, olha, DRA. Ele é o quê? Drama, tá? Nesse caso aqui, gente, o que é que nós temos? Ó, temos 3 tabelas, tá? Isso representa muito bem o que nós tínhamos neste outro cenários aqui, que é o modelo hierárquico e o modelo em rede, tá? Neste cenário aqui que nós temos, olha lá como aparecem os códigos, né? Que a gente chama de ID, de identificação, tá? Eu tenho o ID do cliente, eu tenho o nome, cidade e o sexo. Vejam que o meu cliente 10, ele tem esta conta bem aqui, 10,45. E se eu quero saber qual é o saldo da conta, eu vou nessa outra tabela aqui, ó. Tudo relacionado. É por isso que a nossa vida hoje ela é cheia de códigos, né? Então nós temos código para tudo, é para poder nós termos a nossa relação, né? De dados, de informações. O nosso modelo ainda é extremamente relacional. Apesar de que nós já temos outros modelos um pouco mais modernos, porém este modelo relacional ele se torna, né, um modelo ainda muito mais performático, né, com desempenho melhor do que alguns outros modelos mais novos. Que, como por exemplo, nós temos um modelo objeto relacional, onde o sistema de gerenciamento de banco de dados que adota o modelo objeto relacional aproveita a estrutura básica do modelo relacional com algumas características próprias da orientação a objetos. Então, o que é? É tu trabalhar com o modelo relacional, mas colocando a ele algumas características de orientação a objetos. Acho que todos os SGBDs hoje em dia, tu consegue fazer isso, né? Porque ele tem essa característica de poderes tratar aquele dado como objeto. É bem interessante. Porém, não é o nosso objetivo da disciplina, tá ok? Nós vamos tratar esses dados extremamente como relacionais. E o modelo orientado a objetos, gente, ele realiza um casamento perfeito entre a utilização da linguagem de programação orientada a objeto com a utilização de objeto de banco de dados, ou seja, é um modelo bem orientado a objeto mesmo. Nós temos alguns exemplos do mercado, como Caché, alguns SGBDs que fazem isso, né? Mas não vai ser o objetivo nosso, não, porque o nosso modelo que nós vamos estudar dentro dessa disciplina vai ser o modelo relacional. Perfeito? Terminamos assim esta nossa primeira aula. Façam a nossa atividade que está lá e aguardo vocês no segundo tópico. Até mais, gente.